Boa noite! Boa noite! Bem-vindos e bem-vindas! Essencialmente bem-vindas, né? Quem tem me acompanhado aqui são as meninas que querem aprender a se maquiar em apenas 10 minutos. Sejam muito bem-vindas! Hoje estamos ao vivo aqui também no Facebook, e no YouTube. Olha aí, suporte, mostra, me ajuda a conferir se a gente tá ao vivo no Facebook e no YouTube e aqui no Instagram. Então, vou olhar para vocês aqui pro Instagram, mas também já vou ficar aqui com o Facebook e YouTube aberto. Bem-vindas! Hoje nós vamos falar sobre blush. Fizemos uma enquete hoje no Stories e eu tô impressionada com a quantidade de gente que diz que não usa mais blush porque não sabe onde aplicar. Eu não acredito nisso, não. Não. Vamos resolver isso de uma vez por todas, porque o blush ele é o responsável pela saúde do nosso rosto. Ele é o responsável para nos deixar com a aparência mais jovem, mais saudável, mais feliz. Então, todo mundo vamos aprender a usar blush, certo? Sejam bem-vindas. Um beijo, Vanessa. Beijo em todo mundo que tá aqui hoje. Deixa eu me apresentar para quem tá chegando agora. Tem muita gente chegando nova aqui no Instagram. Então, eu me chamo Monique Casado. Eu sou maquiadora profissional há 10 anos. E há 4 anos eu vivo e atuo aqui em Miami, nos Estados Unidos. E eu estou aqui nesse país chamado Instagram, mídia social, com o propósito de te ensinar, te ajudar a você aprender a se automaquiar de uma vez por todas, a você fazer a maquiagem, a sua automaquiagem, um hábito constante na sua vida, que você aprenda a elevar a sua autoestima através de técnicas simplificadas, de técnicas práticas e, claro, em apenas 10 minutos. Esse é o meu propósito aqui. E hoje nós vamos falar de blush, como nunca mais errar na escolha do blush. Nós postamos várias fotos hoje, né, até bem engraçadas, de várias artistas famosas com over blush, ou com o tom do blush errado, com muito blush, ou enfim. E é até engraçado quando a gente excede no blush, né? Então hoje vamos lá entender o porquê que vocês estão tendo dificuldade de usar o blush. O porquê que talvez você já tenha até desistido de usar o blush por não estar sabendo fazer da forma correta, né? Então, sejam bem-vindas todas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, só para os comentários, para eu não perder o foco aqui nos comentários. Deixa eu aproveitar e te pedir, se você tá aqui hoje e tem alguma amiga que veio na sua mente, que você sabe que ama maquiagem, que talvez também tenha dificuldade de aprender a se maquiar, tenha dificuldade de conseguir passar o blush, manda o aviãozinho, esse aviãozinho aqui embaixo, ó, aqui embaixo. Manda esse aviãozinho para suas amigas e me ajuda a divulgar esse propósito, esse projeto, esse trabalho que eu tenho desenvolvido aqui. E porque quanto mais pessoas a gente atingir através dessa informação, mais mulheres vão aprender a elevar a autoestima delas, a se sentirem felizes, animadas, a começar o dia assim, feliz e animada. Porque quando a gente passa o dia se sentindo bonita, o dia ele flui de uma forma totalmente diferente, né? Quando a gente sai de casa naquela correria, cheia de olheira, cansada, com aquela expressão de indisposição, parece que o dia também fica assim, né? Indisposto, fica aquele dia pesado. E aí, se a gente aprender a fazer algumas técnicas simples, mas que vão trazer pra gente uma aparência saudável, uma aparência de disposição, com certeza, até o nosso posicionamento diante de reuniões de trabalho, ou diante do nosso dia, da nossa rotina do dia a dia, vai ser diferente, né? Então, esse é o meu propósito aqui. Boa noite a todos que estão chegando. Eu sempre fico muito feliz de ver. Não consigo ver todo mundo que chega, mas aí eu vou vendo um nomezinho ou outro e fico muito feliz de vocês estarem aqui. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual que é a sua maior dificuldade com o blush? Você que tá aqui me assistindo agora, vai colocando aqui embaixo qual que é a sua maior dificuldade. É a escolha da cor? É onde aplicar? É qual pincel aplicar? Qual que é a sua maior dificuldade? Ou você não sabe de jeito nenhum
como aplicar o blush. Você realmente não consegue. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pro Facebook e pro YouTube também. Então, se você não consegue de jeito nenhum e já desistiu, vai colocando aqui a sua dúvida. Gente, o meu objetivo aqui, o meu objetivo aqui é simplificar a maquiagem. É trazer as técnicas profissionais de forma simplificada, numa linguagem de fácil acesso para você que tá em casa, para você que já tá cansada de comprar um monte de produto e não saber como aplicar, já tá cansada de gastar um dinheirão com maquiagem e depois olhar para aquela gaveta, aquela bancada cheia de maquiagem e não saber o que fazer com aquilo tudo. Então esse é o meu propósito aqui, é desmistificar a maquiagem, simplificar a maquiagem, para que você possa finalmente conseguir aplicar o produto certo, com o pincel certo, da forma mais fácil e rápida possível e tornar o seu dia a dia mais prático, tá? Então eu tava pensando aqui quais são os possíveis erros, o que é que pode estar dificultando a sua vida, tá? Por exemplo, agora com esse contato que eu tenho tido com as minhas alunas, né? Terminamos semana passada a nossa primeira turma do curso Make Yourself. Então eu pude absorver bastante delas. Quais são as dificuldades? O porquê que talvez vocês não estejam conseguindo, assim como as minhas alunas também não estavam conseguindo. E aí uma coisa eu percebi. Muita gente usa o pincel errado para aplicar o blush e isso dificulta totalmente a aplicação. Você pode até estar sabendo escolher o pigmento certo para a sua pele, o tom certo para a sua pele. Você pode até estar comprando produtos caríssimos, mas se você estiver usando o pincel errado, o que é que vai acontecer? Você não vai ter uma fácil aplicação. Você pode naturalmente exceder o blush na pele, pela anatomia daquele pincel não ser a ideal para a aplicação do blush. Por exemplo, eu percebi que muitas das minhas alunas estavam usando um pincel assim, ó, como esse, que chama língua de gato. O apelido desse pincel é língua de gato. Então, muitas das minhas alunas, durante as aulas, né, que eu peço para ir vendo os materiais, então vou mostrando os materiais certos para elas poderem verem e dando várias opções para elas poderem verem se o que elas têm é realmente o ideal para aplicar. E aí, quando elas me mostraram os materiais delas, muitas usavam um pincel como esse, o língua de gato. Então, vamos ver o que é que acontece com o blush se você estiver usando esse pincel língua de gato. Veja se você vai se identificar. Vamos pegar aqui um blush, um tom neutro. Não vou falar ainda sobre tom. Vou chegar agora, durante a live, a gente vai chegar no tema a escolha da cor, certo? Mas primeiro eu quero conversar com vocês sobre o pincel. Então, se você tá usando um pincel como esse, língua de gato, vamos lá, ó. Aí você tá aplicando o seu blush assim, né? Se alguém se identifica, levanta a mão aí no comentário. Olha só, o que é que vai acontecer? É assim que você tem feito? O que é que acontece, gente? Esse pincel, ele é um pincel achatado. Ele é um pincel para depositar produto. E o blush, a gente não quer um excesso de depósito no blush. O que é que a gente quer? A gente quer um efeito de saúde, uma cor leve. Mas para ficar natural, tem que ser um pincel anatômico próprio para o tipo do pigmento do blush. Ou, por exemplo, outra coisa que eu percebi, muitas aplicavam com a esponjinha. Então, vamos ver o que é que acontece com a esponjinha. Ó, olha assim, alguém já se identificou, né? Acho que tem alguém aplicando blush ou com o pincel ou com a esponjinha. Ainda não, tô espalhando bem, ó. Tô espalhando bem pra ficar natural, com a minha esponjinha. Olha o resultado da esponjinha. Excesso, né? O famoso blush da Filó. A maioria das minhas clientes, e o blush? Quando eu pergunto, né? Tem alguma referência do blush, Monique? Eu só não quero ficar com o blush da Filó. E muitas das minhas alunas também me falam isso. Ai, olha, eu já deixei de usar blush porque quando eu vou usar blush, eu fico com o blush da Filomena, aquele personagem, né? Então, é assim que você tem feito? Talvez você tá ficando com o blush da Filó por você tá usando o pincel errado. Agora, vejam, deixa eu suavizar isso. Não, eu vou deixar aqui pra gente ver de um lado e do outro, né? Agora, vejam, se a gente aplica com um pincel mais solto, com um pincel mais suave. Vou mostrar do lado, desse lado,
como eu aplico em mim, pra gente ver a diferença. Ó, o mesmo blush eu tô utilizando, tá? Agora, olha só. Eu apliquei aqui umas 3 vezes. Vou até aplicar mais pra vocês não acharem que eu tô sendo tricky com vocês. Não, aqui é verdade pura, nua e crua, ao vivo e a cores. Olha a diferença desse lado pra esse. A gente usou o mesmo blush. Eu apliquei exatamente no mesmo local. Exatamente no mesmo local, ó. Ó. Porém, de um lado eu apliquei com um pincel adequado. E do outro eu apliquei com o que eu vejo que é o que a maioria das pessoas está aplicando. O língua de gato ou a esponjinha. Então, se você tá em casa, tá aí me assistindo, e você atualmente está aplicando blush ou com língua de gato, ou com a esponjinha, ou com qualquer outro pincel, por exemplo, olha esse pincel aqui. Ele é um pincel também duro. Esse pincel, eu tenho ele na minha necessaire, mas eu faço o contorno com ele, por ser muito firme. Mas olha o que acontece se eu aplicar o mesmo blush, se eu aplicar o blush com ele. Ó, vejam que eu tô aplicando exatamente na mesma posição, com o mesmo movimento do outro pincel. Olha a diferença. Lembram como tava mais suave? E olhe que, vou logo deixar bem claro. Eu gosto de um overblush. Eu não vou mentir. Eu sei que, né, existem as opiniões controversas, mas eu amo um blush. Claro, isso aqui é muito, isso aqui é excessivo, isso aqui não é elegante, isso aqui não é o ideal. Tá demais. Mas eu também não sou daquelas que gosta do blush bem natural. Eu acho que eu não tenho mais idade pra não usar blush. Me faz falta demais se eu não passar o blush. Até postei uma story um dia desse que eu tinha feito a pele. Tinha feito o olho bem bonito, mas não tinha passado o blush. Acho que era blush e batom que eu tava sem. Parecia que eu tava doente, parecia que eu tava triste. Teve gente que perguntou, Monique, você tava chorando? E não, ao contrário, eu tava num dia super feliz, mas eu não tinha passado o blush. Então, vejam, olha, isso aqui tá demais, tá? Mas eu quero deixar bem claro, quando vocês veem minhas fotos, falar, Monique, mas eu vejo você com muito blush. Vê porque eu gosto. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o excesso. Gostar de usar blush é excelente. O que não dá é pra gente usar com o pincel errado, né? Aplicar em excesso, porque aí realmente não vai atingir uma harmonia na nossa maquiagem, certo? Deixa eu tirar aqui esse excesso pra eu não ficar falando com vocês assim na live de como não errar no blush. E aí vai parecer que eu tô dizendo que é pra vocês fazerem isso, viu? Só queria mostrar realmente o resultado de você estar, se você estiver aplicando o blush com um desses pincéis que eu mostrei aqui. Pronto. Ainda fiquei rosadinha, mas tá bem melhor, né? Bom, gente, anotado? Todo mundo anotou? A primeira dica de hoje é sobre o pincel. Observe qual pincel você tá usando. E se for um desses pincéis, como eu mostrei aqui, muito densos, muito achatados, ele vai fazer com que você fique com over blush. Tudo bem um overzinho, mas over não é elegante, não é bonito, tá? Então, vamos lá. O próximo erro que a gente pode cometer com o blush é confundir blush com contorno. Então, eu escuto muito, as minhas clientes falam muito assim, olha, eu amo um blush terroso, também amo. Acho que fica super, assim, com cara de verão, né? Fica com a pele mais bronzeada. Mas a gente tem que ter cuidado pra gente não achar que o blush terroso, que deve ser usado como contorno, substitui o blush rosado, pêssego, alaranjado, que é o que vai trazer saúde para nossa pele, para nossa maquiagem. Entenderam? O blush, o contorno, que muitas vezes é confundido com o blush, ele tem um objetivo na maquiagem. E o blush com cor, ele tem outro objetivo. Eu costumo chamar do contorno, do blush terroso que é usado para contorno, eu costumo chamar de blush da magreza, que no caso do meu rosto, eu sempre afino. Então, eu dei esse apelido de
blush da magreza, que é o que a gente faz com o contorno, com um pó bronzeador, ou nas maquiagens mais profissionais, com corretivo escuro ou com base escura, dependendo do tempo que a gente tem disponível para isso e do resultado final, tá? Então isso, gente, não pode ser confundido com blush. O blush terroso, o pó terroso, né, ou a base escura, ou o corretivo escuro, ele tem objetivo, qual que é o objetivo dele? Colocar pontos de sombra no nosso rosto que vão atenuar coisas que a gente não quer que apareça tanto, certo? Por isso que eu chamo de blush da magreza. Esse contorno que eu faço aqui na linha diagonal do meu rosto, ele tem o objetivo de quê? De alongar o meu rosto, de afinar o meu rosto. Ah, então eu posso fazer esse contorno com o blush rosa, pêssego, alaranjado? Não, de jeito nenhum, tá? O blush rosa, pêssego alaranjado, ele tem o objetivo de dar, como eu tô falando, saúde. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, se você estiver usando o mesmo blush para fazer contorno e para fazer, né, esse toque de saúde no seu rosto, não faça mais isso, tá? Experimente usar o do contorno pro contorno e o e usar um segundo. Você fala, mas eu vou ter que usar 2 blushes a vida toda? Nada em maquiagem é obrigatório. Você usa se você quiser obter um efeito. Então, se você quiser obter esse efeito de gerar sombra no seu rosto para valorizar o seu rosto, aí sim, aí você pode associar os 2 blushes. Agora não, Monique, não tenho esse tempo, não quero fazer contorno, então você fica só com o blush da saúde. Então, verifique bem a sua bancada, os seus produtos. Se você tiver, eita, realmente, eu só tenho blush terroso, então talvez por isso que você não tá conseguindo ficar com aparência saudável, porque você só tá colocando sombra no seu rosto, entendeu? Agora, não, se você só tiver blush com cor, não tiver nenhum terroso, aí sim, esse é o blush da saúde. Mas aí também você não pode, não deve estar fazendo, continuar fazendo contorno com ele, certo? Ai, meu Deus, tem tanta gente querida aqui nessa live. Beijo, beijo, beijo no coração de vocês, viu? Muita saudade. Bom, e aí, um outro erro comum que eu vejo é confundir blush com iluminador. Geralmente, as pessoas usam uma coisa só, blush e iluminador. Não pode? Pode, claro que pode. Você pode usar o blush com brilho, por exemplo, olha, essa minha paletinha aqui, ó, da Revolution. Os blushes, todos eles têm bastante brilho, ó, o dourado com brilho, rosadinho com brilho. Ah, eu não posso usar ele como blush? Pode, mas aí o que é que isso pode estar acontecendo no seu rosto? Pode estar ficando um excesso de brilho, o que gera uma aparência de pele oleosa por você estar usando um blush com muito brilho. Que na verdade, esse brilho, o ideal é a gente colocar em alguns pontos do rosto que a gente quer iluminar, que a gente quer dar um outro efeito, certo? Então, tem blush tem blush que não tem brilho nenhum. Peraí que se eu tirar isso aqui, eu vou tirar do YouTube. Deixa eu ver se eu consigo. Pra mostrar essa paleta pra vocês. Olha, um exemplo. Essa paleta aqui, ó, você vê que todos eles são totalmente opacos. Aí, esse opaco também não vai dar aquele efeito de luminosidade, de brilho. Então, tudo depende do que você quer, de qual resultado final você quer. Então, por exemplo, você pode eu deixei de usar blush, como a gente viu na enquete, né? Que muita gente deixou de usar. Eu deixei de usar blush porque deixava a minha pele brilhando tanto que parecia que ela estava oleosa. Alguém se identifica? Se alguém se identifica, levanta a mãozinha. Realmente, será que não é porque você tá usando um blush com muito brilho e usando onde é para usar o blush opaco? E esse blush com brilho deveria estar sendo aplicado nas áreas que a gente quer colocar pontos de luz? Então, verifique isso também. Na minha maquiagem do dia a dia e na maquiagem que eu tenho ensinado a vocês aqui, tem outras lives falando sobre isso. E também no curso que eu tenho ensinado para as meninas, eu associo as 3 técnicas. O blush terroso para fazer contorno, o blush com cor para dar saúde na pele e o iluminador para pontos para colocar pontos de luz. Aí você pode falar, Monique, eu tenho que usar 3 blushes?
é o ideal pra gente obter o efeito certo em cada coisa. Porque, como eu falei, você não vai conseguir um efeito de contorno com um blush pêssego, por exemplo. Da mesma forma que você não vai conseguir um efeito de saúde com um blush terroso. Entenderam, meninas? Então, observem isso. Ah, não, eu quero simplificar, quero usar só um. Então, tudo bem, você quer usar só um, veja qual é a sua prioridade. Sua prioridade é fazer contorno? Então, já não vai usar o blush com brilho. Se a sua prioridade é ter saúde, então você já procura usar um blush que tem uma cor que dê saúde. Sua prioridade é iluminar o seu rosto, então você já vai para um blush, você já não vai nem para o do terroso, nem para o opaco, certo? Então, mais um item importante para vocês avaliarem, observarem a sua necessaire, a sua bancada e ver se você não está confundindo o blush terroso com o blush da saúde com o blush que seria o iluminador, tá? Bom, uma outra coisa que eu quero conversar com vocês, que pode estar sendo o tema da nossa live é blush e quero focar aqui nos erros que vocês podem estar cometendo, tá? Para que vocês não cometam mais esses erros. Então, uma outra coisa que vocês têm que ficar atentas, que todas nós, quando a gente for comprar um blush, é o pigmento desse blush. Tem blush que tem o pigmento super leve e tem blush que tem o pigmento super intenso. Então, ó, vamos supor, esse blush aqui, esse blush da MAC, excelente, tá? Mas, se eu aplico ele muito levinho, o pigmento dele, ele é um blush mate, ele é um blush bem compacto. Você vê, ele não quebra de jeito nenhum. Então, o pigmento dele é mais suave. O que é muito bom se você quiser um efeito suave. Mas tem gente que passa, Monique, eu passo. E o blush, ao contrário, não aparece. Não dá o efeito que ele tem, que eu gostaria. Então, talvez seja por isso, porque o pigmento dele é muito suave. Você precise carregar um pouco mais na mão. Aí o inverso é que é mais perigoso. Por exemplo, essa paleta aqui, ó. Veja, amo, uso ela sempre. Mas olha o que acontece com ela se eu carregar um pouquinho mais na mão. Ó, estão vendo como é intenso esse pigmento? Então, gente, se você usar um blush que tenha um pigmento muito forte, precisa ter mais suavidade na mão. Não pode aplicar muitas vezes. Então, fique atenta a isso. Antes de você fazer realmente a maquiagem, né, que você vai sair, experimente. Todo produto que eu compro, eu experimento várias vezes, assim, ou antes de dormir, antes de tirar a maquiagem, ou um dia que eu vou ficar em casa. Aí, pra quê? Pra você testar mesmo, testar com um pincel, com outro pincel, passar bem no rosto, passar com a mão mais leve, porque essa questão do pigmento influencia demais. Olha, esse mesmo que eu passei aqui antes pra vocês, ele é tanto que ele até solta bastante o pigmento. Por quê? Porque ele é um pigmento muito intenso e muito solto, ó. Quando você pega assim, ó, no blush, ele sai bastante pigmento, ó. Estão vendo? Mais ainda do que aquele. Tá vendo? 2 vezesinhas que eu passei, ele já ficou muito intenso. Então, cuidado isso. Talvez você também esteja excedendo no seu blush por estar usando um blush muito pigmentado. Entendeu? Então, um blush que tem um pigmento muito consistente. E isso é de marca para marca. Às vezes, da mesma marca, tem um mais pigmentado, menos pigmentado. Por isso que eu gosto sempre de compartilhar com vocês aqui informações, independente da marca. Que dizer assim, não, tem que ser essa marca ou tem que ser aquela marca. Não é esse meu propósito. Porque, como eu venho falando, a maquiagem... Deixa eu limpar aqui, não ficar filó. E essa amiga aqui, ó. Neutralizei ela de manhã, mas já tá precisando ser neutralizada de novo. Bom, o que eu tenho falado pra vocês, a maquiagem, ela é democrática. O importante é a gente saber como escolher o produto certo pra nossa pele. A gente saber como escolher a consistência ideal para valorizar a nossa pele. Para que a gente não fique preso à marca X porque foi indicada por Monique ou por fulano ou por cicrana. Às vezes a marca X não tem na minha cidade. Então, mais na minha cidade tem outras marcas excelentes. Se eu sei escolher o meu produto, eu não fico presa à marca X ou Y. Eu posso variar as marcas e experimentar.
Então agora vocês já sabem, se o seu blush que você estiver usando não estiver aparecendo de jeito nenhum, pode ser porque ele é pouco pigmentado. E o inverso também é verdadeiro. Se o seu blush estiver ficando muito marcado, né, estiver ficando muito blush da Filó, é porque talvez ele seja extremamente pigmentado ou você esteja usando com um pincel que não é o pincel ideal para ele, tá? Dúvidas? Tenho mais algumas coisas aqui que eu quero conversar com vocês, mas podem ir deixando aqui as dúvidas, porque à medida que eu dou uma paradinha no falatório, eu vejo aqui as dúvidas de vocês e explico. Deixa eu ajustar aqui a câmera do YouTube e do Facebook. Se tem alguém aqui no YouTube, no Facebook, eu não estiver vendo as perguntas, me perdoem, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver. Bom, alguma dúvida, meninas? Alguma pergunta sobre blush antes de eu ir para o próximo tema? Hein? Sejam muito bem-vindas. Tia Xanda, um beijo no seu coração. Estamos falando sobre blush. Bom, quero falar agora sobre cor, a cor do blush, que eu vejo que é a pergunta que a maioria das pessoas me faz, né? Como escolher a cor do blush? Eu não consigo saber qual a cor ideal. Eu chego na loja, vejo aquela infinidade de produtos e não sei qual que é o ideal para minha pele. Gente, a escolha do blush, ela é importantíssima para harmonizar com a composição de cores natural que a gente tem, que nós temos, tá? Então, um exemplo, se você tem, o que é que você tem que avaliar? O tom do seu cabelo, o tom da sua sobrancelha, o tom da sua pele. E o blush, ele deve harmonizar com tudo isso. Então, vamos lá, falar. O que é mais importante para vocês saírem daqui com uma noção? É você identificar se você tem pigmentos mais quentes no seu rosto ou pigmentos mais frios. A gente pode fazer um teste mesmo, experimentar produtos. Na aula a gente faz isso, a gente faz de um lado tons quentes, do outro tons frios, e aí a gente consegue identificar claramente qual que é a harmonia ideal para cada uma das pessoas. Para cada uma das meninas. Então, eu sugiro que você avalie a sua pele. Se você puder fazer, né, uma consultoria, se você puder fazer o curso pra gente fazer junto, mas se não, agora você que tá me assistindo, avalie a sua pele. Avalia, por exemplo, quais os tons de roupa que combinam melhor com a sua pele. São tons mais quentes? São tons mais frios? Qual o tom do seu cabelo que você gosta? Tom mais quente? Tom mais frio? Então, o blush, ele deve harmonizar com isso. Um outro erro muito comum que as pessoas cometem é isso. Ter a composição inteira de cores frias e aí vai para um blush laranja, por exemplo. Isso vai gerar um contraste tão grande de tom que você vai achar que tá errado. Talvez você até esteja aplicando da forma certa, com o pincel certo, mas usando o tom errado, que não harmoniza com a sua composição de cores. E o inverso também. De repente você tem uma composição de cores mais quente e aí você escolhe um blush rosa. Um exemplo, esse aqui, ó. Esse blush aqui, um rosa super frio. Um rosa muito aberto, muito frio. Tem rosa mais quente? Claro que tem, né? Tem rosa mais avermelhado, mais quente. Então, não é que você só vai poder usar um tom ou outro tom. Mas você refina o seu olhar com relação a isso. A maquiagem, vocês vão ver que a maquiagem ideal pra gente é aquela que melhor harmoniza no nosso rosto. É aquela que você olha pra sua foto e você vê uma harmonia no olhar, uma fluidez no olhar. Sabe quando você vê, até essas fotos que a gente postou, tem uma foto da Danielle Vinitz, que ela tá com um batom rosa chiclete e com um blush, eu acho que é bronze ou alaranjado. Veja bem que contraste que tá, como aquilo tá chamando a atenção negativamente. Por quê? Porque não foi escolhida a composição, uma composição harmônica para a maquiagem dela, tá? Então, observe isso. Quando você for escolher o seu blush, tente escolher um que quando você usar, ele entre em harmonia com o seu cabelo, com os seus olhos, com a sua sobrancelha, com o tom de batom que você gosta de usar.
tá? Porque isso vai dar muito, muito, muito mais elegância no nosso visual. E vocês vão ver que isso vai sendo como um guia também. Quando você consegue identificar aquele blush que harmonizou bem com você, aquilo já vai sinalizar quais os tons de sombra que você pode escolher, qual o tom de batom, para que tudo isso esteja em harmonia. Estão gostando das dicas? Que bom! Obrigada! Meu objetivo aqui é que você... Amanhã de manhã, já vou deixar o desafio. Você acorde 10 minutos mais cedo. Pegue o que você tiver na sua bancada, o que você tiver na sua necessaire. Mesmo se você só tenha 2 ou 3 produtos, mesmo que ele ainda não seja o produto ideal para o seu rosto, mas use, experimente, faça sua maquiagem em 10 minutos, assista aos meus vídeos anteriores que tem várias dicas. Faça sua maquiagem em 10 minutos e depois me conte aqui como foi o seu dia. Me conte aqui se você não passou o dia mais feliz, se você não teve vontade de tirar foto, se você não teve vontade de ficar se olhando no espelho. Sabe quando você passa e faz até volta assim no espelho porque tá se achando bonita? Então quero lançar esse desafio para vocês que estão aqui me assistindo. Amanhã de manhã, acorda 10 minutos mais cedo, faz a sua maquiagem. Se você puder assistir os vídeos para você seguir um pouco do que eu tô compartilhando aqui, ótimo. Se não, faça do seu jeito e depois me conte. Quero saber, viu? E aliás, melhor ainda, posta a foto e me marca, tá? Posta a foto dizendo assim, hoje eu passei o dia linda, tá? Quero ver. Bom, meninas, deixa eu ver o que mais que eu quero dizer a vocês e vocês já vão podendo tirar dúvida. Vou voltar aqui. Obrigada! É isso mesmo, Adri. A autoestima elevada, ela faz o nosso cérebro funcionar de uma forma diferente. Por isso que eu vejo que o que eu tenho feito aqui é muito além do que ensinar técnica em maquiagem. Os feedbacks que eu tenho recebido de vocês, os feedbacks que eu recebi das minhas alunas, né, dessa primeira turma do Make Yourself, é que a maquiagem, ela não tem sido apenas uma aplicação de produto, né? A maquiagem, ela é um start para uma série de outras coisas. Ela é o ponto inicial para despertar uma série de outros processos de autocuidado. Ela desperta na gente o desejo da gente cuidar da gente mesma de várias outras formas, né? Não apenas com a maquiagem. Bom, depois deixa eu começar a voltar aqui para ver se tem mais e mais perguntas, mas aí vocês também podem ir deixando. Falei sobre a harmonia. Anotei aqui, e que bom que eu anotei para lembrar. Gente, uma outra coisa muito importante nós temos que identificar qual o tom do blush adequado para cada ocasião. Porque o blush, ele reflete muito na imagem que a gente quer passar. O blush, ele reflete muito na construção da imagem, seja da imagem profissional, ou seja da imagem mãe, ou seja da imagem da mídia social, que eu quero que as pessoas, como eu quero que as pessoas me vejam aqui na mídia social, como eu quero que as pessoas me vejam no meu dia a dia. Então, o blush, ele tem uma importância fundamental para isso. Por exemplo, você pode estar usando um blush super rosado e se você é uma mulher de negócios, se você é uma mulher que faz reuniões importantes, talvez esse blush, ele tá lhe dando uma aparência mais infantil. E isso pode estar prejudicando na forma como seus coworkers, né, como seus colegas de trabalho, como as pessoas que você tem negociado, talvez elas estejam olhando para você e enxergando uma mulher infantil por você estar usando um blush excessivamente rosado. Vejam que interessante. Até a foto que a gente postou hoje na divulgação da live, eu tava com um over blush bem rosado. Mas onde é que eu tava ali? Eu tava de férias, né? Numa praia, eu já tava com o corpo mais bronzeado, então eu fiz aquele over blush para fazer uma composição. Eu tava com uma blusa super rosa, então aquele over blush, ele não foi por acaso. Ele foi proposital para harmonizar com aquele momento que eu estava. Eu estava de férias, então eu podia escolher algo que me desse uma aparência mais jovem, uma aparência mais fresh.
Mas, se eu vou para uma reunião de negócios, esse visual mais jovem já não combina, concordam? Então, eu já preciso escolher um blush que me dê uma aparência como? Uma aparência de uma mulher mais madura, né? Que me dê uma aparência mais séria, que reforce a minha autoconfiança de uma mulher de negócios. Então, vejam só como a maquiagem é incrível, como apenas um item pode influenciar totalmente em a gente ter uma aparência adequada para uma ocasião ou para outra ocasião, tá? Bom, terminei minhas dicas. Alguma pergunta? Estou aqui agora livre, leve e solta. Deixa eu revisar, ver se eu esqueci alguma coisa. Falamos do pigmento, né, da intensidade do pigmento. Falamos para vocês não confundirem blush com contorno e blush com iluminador, são coisas totalmente diferentes. Falamos sobre a escolha da cor ideal para a imagem que você quer passar, para a imagem que você quer construir, para como você quer que as pessoas te vejam. Falamos sobre a intensidade do blush, se talvez ele esteja ficando muito claro por ser pouco pigmentado ou muito escuro. E é isso. E falamos sobre ocasiões também, né? Então agora eu tô aqui aberta. Deixa eu voltar aqui os comentários. Olha, a Adri falou, realmente o blush, ele é fundamental para mudar a energia, né? Ele dá saúde, dá aparência de feliz. Então, não desistam do blush. Muito obrigada, meninas, pelos comentários. A Alexandra falou, amo sua maquiagem, obrigada. E se eu disser a você que ela é feita em 10 minutos? Hoje eu não coloquei o timer, eu tenho colocado o timer. Mas hoje eu não coloquei o timer, mas eu fiquei atenta, se eu não me engano, foi perto de 7 a 8 minutos que eu fiz essa maquiagem. E tô usando um primer novo, que eu tô achando que tá dando uma fixação ainda maior. Tô pensando em fazer uma live de novo, só de primers, pra mostrar que eu tenho comprado umas coisas novas e fico experimentando, mas não gosto de mostrar pra vocês antes de eu experimentar bastante e ver realmente o resultado. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida. Espero ter trazido um conteúdo que vá agregar um conteúdo de valor para vocês aqui. A Ingrid falou lá, eu queria que fizesse em mim. Seria um prazer fazer uma maquiagem em você. Quando você vier aqui em Miami ou eu for aí no Brasil. Vamos lá, posta fotos novamente. Posso postar fotos aqui de alguns blushes que eu uso pra vocês. Posso mostrar também. Todos são vendidos como blush. Então, aquilo que eu falei no começo. Existe o contorno, o iluminador e o blush. Você pode comprar um iluminador que está sendo vendido como blush. Se, por exemplo, essa paleta aqui, ó, é uma paleta de blushes, tá? Mas eles são blushes iluminadores, ok? Só que o lugar onde você vai aplicar é que é diferente, entendeu? Você não vai aplicar, não deve pelo menos aplicar um blush iluminador aqui onde a gente aplicou esse blush da saúde. Por quê? Ele vai fazer com que a sua pele fique com brilho excessivo e pareça oleosa. Tem uma coisa que eu queria aproveitar um tempinho pra falar, que eu não sei se ficou claro. Eu tenho visto vários vídeos, até uma amiga minha me mandou hoje semana passada uma outra amiga mandou, que estão fazendo muitos vídeos de certo e errado com relação a contorno e blush, né? E geralmente são meninas mais jovens, a de hoje era bem jovem, e esse vídeo que eu assisti, ele fazia assim, minha maquiagem em 2016 e minha maquiagem em 2021. E nesse vídeo, deixa eu mostrar pra vocês, ela passava o blush como certo, tá? Vou dizer o certo primeiro. Aqui em cima, só aqui em cima, e passava como errado aqui na bochecha. O que é que vocês acham? Esse é o certo e esse é o errado? Vamos fazer uma enquete aqui. Que esse aqui é que é o certo e esse aqui é que é o errado. Era o que no vídeo, aquela, não sei se ela era maquiadora profissional, era um influencer, não sei. Foi a opinião dela, tá? É que esse era o certo e esse é o errado. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês para eu poder compartilhar a minha opinião. Vocês acham que
Esse é o certo e esse é o errado? Sim ou não? Sim ou não? Bom, já vou adiantando minha opinião pra gente não perder tempo. Deixa eu tirar o excesso. Gente, pra mim é o seguinte, nem uma coisa, nem outra. Nenhuma coisa tá totalmente certa, nem o lado que ela colocou como, né, a tendência de 2021 tá totalmente certa, nem o lado que ela disse que aplicar aqui no meio tá errado. Por que que eu vou dizer a vocês isso? Tudo depende do efeito final que você espera. Tudo depende do resultado final que você quer com a sua maquiagem. Então, as duas coisas podem estar certas, como as duas coisas podem estar erradas. Concordam? Por exemplo, se eu tenho uma pele mais madura, se eu não tenho um viço natural na minha pele e eu preciso dar esse viço, eu preciso dar essa saúde, não tem problema nenhum eu passar o blush aqui na bochecha. Eu particularmente não gosto de passar aqui bem no meio da bochecha. Isso realmente eu não acho legal, tá? Eu gosto de passar aqui mais na lateral, ó. Vejam que eu começo, ó, entre a sobrancelha e o olho, aqui na lateral. Passando aqui na lateral, eu nem vou ficar assim, tão filomena, né? E ao mesmo tempo eu vou ter esse efeito de saúde que eu espero. Diferente de que se eu passo o blush só aqui em cima, aqui a parte frontal do meu rosto não vai ter efeito de saúde nenhum. Então, vocês entendem por que eu não acho que nenhuma coisa é toda certa, nem outra é toda errada? Agora, claro, o que é errado? É o excesso. O excesso de blush aqui na bochecha realmente não vai ficar um visual elegante. Da mesma forma que a falta aqui em cima vai fazer falta nessa aparência, nessa expressão de saúde. Então, eu queria muito deixar esse comentário aqui, porque como eu sempre sugiro que vocês usem o blush da saúde aqui, talvez quem esteja vendo esses vídeos, né, que estão circulando, mandando aplicar só aqui, deva pensar, poxa, quem tá ensinando errado, a Monique ou as meninas que estão fazendo o vídeo de certo e errado? Nenhuma das duas. Tudo depende do efeito final que você quer, certo? Então, você escolhe se você quer ter um pouco mais de saúde no seu rosto, né, dar um viço maior no seu rosto, tudo bem, super ok você aplicar um pouco de blush na sua bochecha, contanto que você não exceda, contanto que você não cometa os erros que a gente explicou aqui na live, tá bom? E aí a Adri falou, ó, tem o tipo de rosto também, claro, o blush, ele deve respeitar a linha. Como eu falei, aqui é a linha da magreza. Se eu tenho um rosto que precisa ser alongado, o blush ele vai seguir a mesma linha do contorno para harmonizar, para complementar o trabalho do contorno. Se eu tenho um rosto que não precisa ser alongado, que precisa, por exemplo, de profundidade, eu não vou passar esse blush na diagonal. Então, toda a aula de visagismo, ela conclui com o blush, porque o blush também é importante no formato de rosto. Por isso que eu sou super contra a ideia de a gente achar, né? Tô em casa, assisto um vídeo e quero reproduzir aquele vídeo exatamente como foi mostrado pra mim. Primeiro, a gente precisa entender o nosso formato de rosto, o nosso formato de olhos. Se aquela técnica está sendo ideal para mim, aquela técnica pode ser a maior tendência, mas talvez aquela maior tendência não vai valorizar o meu formato de rosto. Então, até esses vídeos, eu quero fazer uma próxima live só falando sobre isso, porque elas também estão fazendo antes e depois dos pontos de luz. E aí eu vou mostrar para vocês, da mesma forma que eu mostrei o blush aqui, eu vou fazer essa live, ó, já vamos deixar agendado aqui. Semana que vem nós temos lives com várias convidadas, certo? Vamos fazer um intensivão de lives, então vamos postar nos stories. Vamos ter live de manhã e à noite agora, porque eu sei que tem algumas meninas que me acompanhavam de manhã, que não conseguem me acompanhar à noite. Então já conta as amigas que não conseguem estar aqui à noite, que vai ter de manhã também. E aí, ó, vamos ter live de maquiagem para as advogadas, maquiagem para atleta, maquiagem para fotografia. Então vamos aproveitar esse mês de março, o mês da mulher, e eu quero assim abordar temas para vários estilos, vários tipos de mulheres. Maquiagem para mãe também, tem um monte de live legal vindo, com um monte de conceito legal. E aí eu quero incluir esse tema também desse vídeo, que é esse certo e errado dos pontos de luz
e completando, do contorno e do blush. Então, tem gente que tá mostrando aí que uma coisa é certa, que eu não concordo muito, que uma coisa é errada, que eu também não concordo muito, mas eu quero explicar direitinho a vocês o porquê de cada coisa, pra vocês entenderem o que funciona pra você, que nem sempre é uma técnica, até que eu mesma posto aqui, é o ideal pra você. Por isso que eu gosto bastante de reforçar. O que funciona pro meu rosto, nem sempre vai funcionar para o seu, tá? Você vai seguindo, vai acompanhando, vai aprendendo, entendendo do seu formato de rosto para conseguir aplicar as técnicas ideais para você. Tá bom, meninas? Que bom que vocês gostaram das dicas. Obrigada, Mila. Você que também, você arrasa muito nas makes e tudo. Pois é. Bom, uma boa noite pra vocês. Espero vocês aqui semana que vem. Vamos postar nos stories o calendário das lives pra vocês ficarem atentas. E aí eu peço que vocês compartilhem com outras amigas. Manda um aviãozinho. Quando você vê lá, live de atleta, você lembrar daquela amiga atleta que não usa maquiagem porque acha que não dá pra fazer o esporte com maquiagem. Vamos quebrar esse mito aqui. Aquela amiga advogada que você fala, poxa, aquela mulher maravilhosa. Você aprender a fazer aquela maquiagem super, vai ficar ainda mais maravilhosa. Ou aquela mãe maravilhosa que você sabe, que tá lá em casa cuidando dos filhos, mas que não tá tendo tempo, não tá conseguindo cuidar da autoestima dela. Manda pra ela, porque esse conteúdo aqui como eu falo, esqueci a palavra, democrático. É pra todas as mulheres que querem elevar sua autoestima e de forma rápida, prática, em apenas 10 minutos. Tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até semana que vem aqui ao vivo.